Dicas de livros cristãos que vão transformar a tua forma de pensar, de enxergar a vida e também o cristianismo e que vão promover na sua vida um grande crescimento espiritual. Vamos lá? Olá, minha gente, graça e paz, Pastor Rodrigo aqui com você para indicar livros. Muita gente me pede, fala, pastor, quais são os livros que você já leu que transformou a tua mente, a tua forma de pensar, a tua visão sobre as coisas? São tantos livros que eu poderia indicar, tanta obra, tanta coisa linda que existe. Mas hoje eu separei aqui, nesse primeiro vídeo que eu vou fazer sobre indicação de livros, eu preparei aqui 5 livros para poder indicar para você, tá? O primeiro livro que eu quero indicar é essa obra clássica que não deveria faltar na biblioteca de ninguém. Santo Agostinho, Confissões. Santo Agostinho influenciou de forma direta os maiores pensadores da história do cristianismo após Agostinho, né? Então, Agostinho é alguém que até hoje, os maiores teólogos que eu leio foram diretamente influenciados por Agostinho. Esse livro é tão fantástico porque ele foi escrito no final do século IV e essas confissões de Agostinho, elas são um verdadeiro marco, tanto para a teologia, para a filosofia, e ele vai mesclar nesse livro um relato autobiográfico, onde ele faz uma extensa investigação na alma humana. Uma coisa que eu acredito muito é que não existe cura para as emoções. Não. O que existe então? O que existe é uma transformação na forma de pensar. Porque o que machuca as emoções da nossa alma é a nossa forma de pensar. Eu sempre prego o seguinte, que quando alguma coisa der errado na tua vida, quando alguma coisa sair do lugar, quando algo estiver fora de controle, a gente tem que buscar onde é que o diabo plantou a mentira. Porque o diabo deixa a nossa alma machucada plantando mentiras. Então, se eu creio errado, se eu acredito de forma errada, eu vou ter pensamentos errados. E pensamentos errados levam a sentimentos errados. Sentimentos errados levam a atitudes erradas. E atitudes erradas me fazem escolher resultados errados. Então, uma boa dica para você. Agostinho, é o livro Confissões. Esse livro, inclusive, vem com... São 2 livros que vêm, viu, gente? É o volume 1 e o volume 2, tá? São 2 semelhantes a esse. Um tá com a minha esposa, porque ela acabou de pegar aqui, mas vem num box, tanto que é bonito o box que vem, tá vendo? Então vem 2 livros e vale muito a pena. É um clássico, independente se você é evangélico, católico, não importa, deve ler, tá? Segundo livro que eu quero te apresentar, um autor, no meu ponto de vista, um dos maiores autores cristãos evangélicos dos últimos tempos, para mim, é esse cara, John Stott, Cristianismo Básico. Esse livro, ele vai apresentar para você o que significa ser cristão. O que de fato é isso? Então, é preciso responder a essas e outras perguntas cruciais na vida para a gente poder entender as bases do cristianismo. O que é ser cristão? Então, nesse clássico que é reconhecido, é aclamado, John Stott nos dá uma explicação muito clara, muito direta e muito completa e nos ajuda a entender melhor a fé cristã, sabe? É um livro que não pode faltar também na vida daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus, tá? Perfeito. John Stott. Aliás, tudo que for de John Stott você pode ler, tá? Muito, muito bom. Segundo livro, aliás, o terceiro livro que eu quero apresentar para você é mais um livro do John Stott, O Discípulo Radical. Perfeito! Esse livro, para muitos, é uma grande surpresa descobrir que os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristão apenas 3 vezes na Bíblia. Sabia disso? Então, assim, claro que nós sabemos que tanto as palavras cristão como discípulo implicam em relacionamento com Jesus. Mas por que ser um discípulo radical? Então, John Stott vai explicar para você de uma forma, através de 8 características do discipulado cristão, que são comumente esquecidas, mas que precisam ser relembradas. É um livro também fora de série, maravilhoso, tá? Mais um livro, esse é o 4, eu vou apresentar para você um autor também que é muito conhecido no meio cristão, chamado Dietrich Bonhoeffer. É o livro Discipulado. Perfeito também. Esse livro foi escrito em 1937
E o Dietrich é um teólogo alemão e ele desenvolve nessa obra, através do Sermão do Monte, o significado de seguir a Cristo. Então, ele vai usar o contexto da Alemanha do início do nazismo e vai aplicar ali o Sermão do Monte. É um livro fantástico, fantástico. Mais uma indicação para você. Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, ok? E esse último aqui, que eu quero apresentar para você, um outro clássico da literatura. Esse é um dos maiores pensadores que já houve na história, Blaise Pascal. Pascal esse livro chamado Pensamentos, ele vai nos apresentar essa série de clássicos, uma coleção de textos básicos e indispensáveis ao complemento da formação daqueles que se interessam e procuram aprofundar seus conhecimentos socio-humanísticos, né? Então, ele vai apresentar para a gente os pensamentos de Blaise Pascal. É também um livro que vale muito a pena você ler, principalmente se você gosta de teologia, se você tem uma pegada para isso, né? Então, são esses livros. Vale a pena, gente. Agostinho, Confissões, que é um livro que vai tratar da sua alma. Depois você vai pegar o John Stott, o Cristianismo Básico. Depois, o Discípulo Radical, também de John Stott. Depois, Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, e também Blaise Pascal, Pensamentos, tá bom? Espero que você faça boas leituras e depois comenta aí o que você achou. O que você achou desses livros aqui? Alguém já leu? Você já leu esses livros? Qual foi a tua experiência? Tá bom? Gente, leia. A leitura é vida, a leitura é vida. Jesus mandou ler a palavra. Jesus mandou ler, mandou ter conhecimento. O rei Salomão chega a dizer o seguinte, que quem deixa de aprender esquece até o que sabe, tá? Que Deus te abençoe e boa leitura para você. A gente se fala.